Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, eu sou o reverendo Denis e eu pastoreio a Congregação Luterana Jesus aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E é muito bom, é um prazer ter você aqui com a gente, da Rádio CPT, Rádio Cristo para Todos. Hoje nós vamos estudar a primeira carta de João, capítulo 1. Então, pega a sua Bíblia e abre lá na primeira carta de João, capítulo 1. Vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Está escrito assim: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. E é por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco. Assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Até aqui, a Escritura Sagrada, capítulo 1 da primeira carta de João. Então, para vocês terem um contexto dessa carta, eu digo assim a vocês: havia um clima polêmico, né? Haviam doutrinas incompatíveis com a revelação cristã, uma revelação da igreja cristã. Estava havendo problemas na igreja, essa igreja que seria o destino desta carta. Estava rolando uma crise que ameaçava comprometer a pureza da fé. Por isso, o uso de algumas palavras e o tom forte da carta. Falsos pregadores, chamados aqui de inimigos de Cristo, ou em uma outra tradução mais antiga, anticristos. Eles estavam iludindo o povo de Deus. Eles estavam ensinando coisas como uma mística do tipo gnóstica. A gente vai falar mais sobre isso durante a carta, tá? Os gnósticos recusavam ver em Jesus o Messias e o Filho de Deus. Rejeitavam a encarnação, esse tipo de coisa. Seu comportamento moral era repreensível por causa dessa tendência gnostizante. Tá? Então eles pretendiam ser isentos de pecado e não se preocupavam em guardar os mandamentos, especialmente do amor fraterno. Sabe como a gente sabe disso? Essa é uma pergunta que eu faço a vocês.
peço que vocês deem uma olhada lá no capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim, ó: quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. O João fala essas palavras fortes assim, então, para esse pessoal que não está tendo um amor fraterno, tá bom? Então, tem vários outros problemas que vocês vão ver durante a leitura da carta e os estudos, mas eu vou tratar com vocês então o capítulo 1. Vamos ver alguns versículos então para a gente estudar nesse dia. Versículo 1: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida. Palavra da vida aqui, então, palavra pode ser entendida como uma mensagem de vida eterna para a vida eterna, né? Ou a palavra, o verbo de Deus mesmo, né? A palavra encarnada. Aí a gente entende que está falando do Cristo mesmo, tá? Do verbo. Ou pode ser também esse duplo sentido proposital, coisa que o João faz, né? Uma palavra que traz a vida e que é a vida. O João parece ter essa forma poética várias vezes, uma forma poética de falar de Deus, e isso enriquece ainda mais a literatura bíblica cristã. É muito rica a nossa Bíblia, né? As formas literárias que estão aqui são espetaculares também, né? Então ali, desde o princípio, né, uma época anterior à história humana, né, a palavra aqui é o Cristo, né? Nós vimos a palavra, e as nossas mãos tocaram nela, tocaram na palavra. Uma outra tradução também traz para a gente assim: apalparam, as nossas mãos apalparam a palavra. Então, o João, o autor da carta, ele insiste então nessa humanidade de Jesus também, né? Porque a interpretação gnóstica do cristianismo, que punha em risco a fé dos cristãos daquela região, daquelas igrejas, né? Ou daquela igreja específica, daquela comunidade, negava então a humanidade de Jesus, né? Essa interpretação gnóstica negava a humanidade de Jesus. Jesus seria tipo um espírito elevado, algo assim, tá? Versículo 2: anunciamos a vocês a vida eterna. A vida eterna aqui é a própria vida de Deus, tá? Essa vida é dada para nós na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É dada para nós por intermédio da proclamação do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, né? Então, nós recebemos pela fé em seu nome. E essa vida eterna, continuando o versículo, a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada, ou que estava voltada para o Pai, a favor do Pai, junto dele, né? Algo assim. Vamos pular agora para o versículo 5. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos. Qual que é isso, né? Essa palavra aqui também, anunciamos. A palavra anunciamos pode ser também traduzida por revelamos. E essa forma, revelar, uma forma que os profetas anunciavam essa palavra, a revelação. O que é revelação? Há um véu, né? E esse véu estava por cima do objeto precioso. Ao tirar o véu, foi revelada a boa notícia, o Evangelho. Qual que é essa boa notícia que o João fala aqui? É a própria luz, a luz. Deus é a luz e não há nele nenhuma escuridão. Então a imagem da luz pela qual Jesus se designa no quarto evangelho como portador da verdade se aplica aqui a Deus, a fonte da revelação, e por isso mesmo
fonte de toda a santidade cristã. Digo a vocês que o João, ele vai perceber o fato de Deus ser isento de trevas, vai fazer as contas, né? Já que Deus é isento de trevas, então há a necessidade do cristão andar também na luz, né? Nós temos até uma música do Inário luterano, né? Andai na luz, né? Então aqui é isso, o João percebe isso. Se Deus é isento de trevas, então a necessidade do cristão andar na luz. Eu cito aqui a vocês o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2, que vem à mente da gente, que o João poderia ter na mente dele também, que é: sejam santos, pois eu, o Senhor, né? O Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Essa santidade. Versículo 6 começa assim: portanto, se dizemos que estamos unidos e tal. Então, o se dizemos, o meu foco aqui é o se dizemos, ou se dissermos que não temos pecado a nós mesmos, né? Vocês conhecem, na liturgia, né? Nós temos esses versículos. Se dizemos, essa frase vai aparecer algumas vezes aqui na nossa tradução. Essa frase manifesta, ao que parece, as afirmações dos adversários, tá? Esses anticristos, eles que são criticados na carta pelo João, ou pelo autor aqui, né? E essa doutrina deles, tingida de gnosticismo, é denunciada como o quê? Como uma ilusão. É uma ilusão. Se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações, né? Ou seja, não estamos não só falando, não estamos vivendo a verdade, não estamos fazendo a verdade, estamos mentindo com palavras e ações. Então, para João, a verdade é a palavra de Deus proclamada por Jesus Cristo, e que entra no crente, entra no cristão, entra no crente para transformar a sua vida, transformação de vida. Na carta, a ideia de fazer a verdade, tem a ver com conversão sempre renovada, sempre de novo. Uma conversão que se manifesta como? Na confissão dos pecados, na confissão. Então, a pessoa convertida, ela confessa os pecados, ela se sabe pecadora. Tá bom? Vamos para o versículo 7. E vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. Para o João, não há comunhão com Deus sem comunhão com os irmãos. Eu vou falar de novo. Para o João, não há comunhão com Deus, sem a comunhão com os irmãos. Isso é importante a gente saber, né? Tem movimentos que são contra, inclusive, a comunhão com os irmãos. Bom, o João aqui está explicando que não é assim que funciona. Os hebreus também comentam isso aí, né? A carta aos hebreus. Então tá, versículo 9: ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. São termos do Antigo Testamento. O João está citando aqui o Antigo Testamento. Deus cumprirá suas promessas de salvação e Ele é justo. Está lá em Deuteronômio. Se você quiser parar o vídeo agora e abrir, né? Parar lá e colocar em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. O João está registrando isso aqui. Deuteronômio 32, versículo 4. Você vai achar essa referência, tá bom? E para concluir assim, muito rapidamente, o versículo 10. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Olha que forte, né? Porque Deus, na Escritura,
ele declara que todos nós somos pecadores. Então, ou a gente está mentindo quando faz isso, ou a gente está dizendo que Deus é mentiroso, né? Vocês podem ler lá na sua Bíblia a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 20, tá? Romanos 3, do versículo 9 a 20. O Paulo, ele faz uma recapitulada, explicando ali essa questão dos pecados e tudo. É bem completa essa recapitulada. Eu trago aqui para vocês pesquisarem também, para não pararem apenas nesse estudo e irem mais a fundo, né? Para saberem de onde os apóstolos e os discípulos tiram a sua palavra também, né? Do próprio Jesus e do Antigo Testamento, né? O Paulo aqui então em Romanos 3, do versículo 9 a 20, recapitula a doutrina do Antigo Testamento. Tá certo? Esse foi então o nosso estudo inicial sobre a primeira carta de João, capítulo 1, que sirva de um bom fundamento para a gente compreender toda essa carta, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e os seus estudos também, tá bom? Fiquem com Jesus. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.